Alô, alô, CDF, alô, alô, estudante, você tá bom? Tranquilinho? Professor Breno aqui, bora bater um papo sobre a prova do Enem de 2024. O que eu achei da prova, o que eu achei das questões, o que eu analisei, o que a gente pode esperar acerca do TRI delas e tudo mais. Tranquilão, na manhã, é só trocar uma ideia mesmo, sem desespero, sem loucura, tá? Bem, eu fiz a prova ontem, já troquei uma ideia com vários professores, né? Tô com a provinha aqui, tranquilo. E o que eu percebi dessa prova do Enem? Foi uma prova bem conteudista, tá? Quem falar que não foi tá mentindo. E além disso, foi uma prova que ela trouxe muitos elementos que já tinham caído em outros Enem, eu vou comentar isso aqui com vocês. E ela trouxe também pouquíssimas questões envolvendo efetivamente contas, tá? Tinha ali 3 questõezinhas de fazer continha, né? Questões quantitativas e o restante da prova puxou mais pra teoria, tá? Não, o que não significa que era mais fácil, né? Quem acompanha as lives que eu faço lá no meu canal no YouTube, corrigindo as questões, analisando a TRI delas, já viu que não necessariamente porque a questão é teórica que o TRI dela vai ser baixo, não, né? Inclusive, na maioria das vezes, a questão de física mais difícil pela TRI é uma questão teórica, beleza? Mas foi uma prova que eu achei que estava num nível um pouco mais baixo, tecnicamente falando, do que os anteriores, porém, eu achei que os textos estavam um pouco mais mal escritos, tá? E por conta disso, acho que muita gente teve dificuldade. Ano passado, a prova ela foi escrita de uma maneira que eu particularmente achei que estava tudo muito claro do que do que tinha que ser feito para resolver a questão. Esse ano eu achei que estava um pouco mais sombrio, assim, nem todos os textos estavam tão bem feitos, tá? Mas aí vamos comentando aqui questão por questão, tá? Primeira questãozinha que tem aqui na minha prova, questão de número 95, uma questãozinha teórica, tranquila, interpretação, sem grandes problemas, né? O Enem ama questões desse tipo. Aqui é aquela questão que estava trabalhando aquela lógica do senso comum, né? A habilidade que trata ali de senso comum e saber científico, tá? Aí a próxima questão que aparece aqui para mim é a questão 103, ó, que é uma questãozinha, mentira, 103 não, é a 100, ó, que é a questãozinha que fala sobre blindagem eletrostática. Achei uma excelente questão. A eletrostática não é um tema muito recorrente, tá? E a questão era uma questão bem tranquila, gaiola de Faraday de boa. De tudo que já caiu de eletrostática, inclusive o que mais aparece é gaiola de Faraday, né? Mas é a primeira vez que vem com uma abordagem trabalhando a ideia das linhas de campo. Achei uma excelente questão, mas já tinha caído bastante blindagem eletrostática com questões teóricas, né? Falando de você se proteger de um raio dentro de um carro e por aí vai. Aí depois a questão de número 103 de máquinas térmicas, tá? Uma questão que falava do ciclo Otto, e é uma questão que já caiu uma igual PPL 2017, uma PPL 2016, igual no sentido de que dava um ciclo e pedia para você analisar ele e identificar alguma etapa especificamente, tá? Mas já é um tipo de questão que quem estudou provas antigas do Enem já fez e provavelmente não teve muita dificuldade aqui, até porque nessa questão tava tudo até muito bem explicadinho, etapa por etapa, não precisava interpretar e inferir qual era qual, beleza? Aí depois dessa questão aqui, eu pulei a 102, perdão. Aí você tem aqui a 102, né? A questãozinha da cafeteira arrombada. Quero café! É! Que assim, era para tudo para ser uma questão linda, 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 né? Cálculo de potência com calorimetria sempre aparece na prova, mas o cara que fez a questão tava malucaço das ideias, né? E aí, bicho, caneou o negócio, né? A cafeteira, ela tava entregando um rendimento, ela tava entregando um rendimento maior do que 100%, né? Ela tava gastando mais energia do que ela tava recebendo para funcionar e não faz o menor sentido. E é nessa hora, nesse tipo de questão, que é importante você ter uma boa estratégia de prova e ter bastante maturidade para bater o olho ali. Pô, sei fazer a questão. E quem estudou a parte de cálculo de potência, a gente no CDF, inclusive, fez uma live só sobre isso na semana antes da prova, ia saber resolver essa questão. Mas chegou ali, agarrou, tem que ter a tranquilidade e a maturidade de sair fora, beleza? E pular. E não ficar sofrendo com a questão, beleza? Mas eles vacilaram, bicho. E foi um erro, assim, juvenil, tá? Um absurdo. Pode xingar aí quem elaborou essa questão e quem era responsável pela revisão e não revisou, porque foi um erro juvenil. Enfim, bora pra próxima. Mas tinha tudo para ser uma linda questãozinha, né? Aí depois tem a questão aqui 104, da maratona. Eu acho que é uma das questões que deve figurar como uma das mais difíceis na prova, tá? Eu acho que muita gente vai ter dificuldade de resolver ela, porque tinha que fazer um paranauê vetorialzinho ali para fazer a decomposição das velocidades, né? Para fazer a composição do movimento. E como o Enem, tradicionalmente, não costuma cobrar muita questão que envolva uma habilidade com vetores muito grande, pode ser que a galera tenha tido bastante dificuldade para resolver, mas era uma questãozinha de cinemática, tá?
tá? Questão 106, a questão do Calvin, né? Linda questão, boazinha também. Inclusive já caíram questões cobrando basicamente a mesma coisa no Enem, tá? A questão do Enem 2013 e do Enem 2011, pedia para analisar ali a relação entre atrito e normal aplicada sobre um corpo, né? E perceber que a força feita pela superfície não é só a normal, nem só o atrito, na verdade, é as duas juntas. Achei uma excelente questão, beleza? Aí vamos para a próxima aqui. Aí chega aqui na frente, nós temos duas questõezinhas de circuito, 109 e 110, que ao meu ver foram questões mais trabalhosinhas de fazer. A primeira do LED era mais tranquila, era ir testando as alternativas, mas a 110, tecnicamente, eu acho que é a questão mais difícil da prova, tá? Ela cobrava ali uma ponte de Wheatstone, né? Como se fosse uma ponte de Wheatstone, trabalhosinha de fazer, mas uma boa questão, tranquilinha, suave, ok? Aí temos aqui uma questão 114, que é a questão do centro de massa, do balanceamento de carros. Não era uma questão difícil de fazer, era uma questão que cobrava um conteúdo relativamente simples, né? Que para onde você joga a maior quantidade de massa, o centro de massa desloca para lá também. Mas como é um conteúdo muito pouco recorrente, talvez algumas pessoas tenham ficado inseguras aqui. E isso é um negócio muito doido. Quando você analisa a TRI do Enem, a gente vê que questões que são de conteúdos que aparecem muito pouco, elas tendem a ter um nível de dificuldade mais alto, talvez por falta de familiaridade, né? Beleza? Aí nós temos aqui a questão 117, que era a questãozinha do efeito Doppler. Ótima questão, linda questão de fenômenos ondulatórios. E já caiu uma muito parecida no Enem de 2016, mas com um morceguinho, né? Que essa questão, ela tinha um detalhe importante que era, além de perceber o efeito Doppler, era sacar quando a onda ela reflete num obstáculo móvel, ela muda de frequência. A frequência aparente dela se altera, né? Mas foi uma boa questão, tá? Boa questão. Questão 118, a questão dos espelhos aqui do miroscópio, né? É uma questão bem legal também. Bate para resolver ela, era perceber o desenho, interpretar o desenho, né? Porque ele mostrava ali que os raios estavam se cruzando para formar a imagem, então isso é uma imagem real, né? E aí bate muito na tecla que eu sempre falo com os alunos, que é, bicho, óptica, você tem que fazer desenho, você tem que estudar o desenho, não pode ter preguiça, que senão você vai agarrar, tá? E tinha uns dados aqui, pode ter gente que achou que tinha que fazer conta necessariamente, né? E não precisava. Viu que os raios se cruzou, imagem real. Mediu a distância, chegava na resposta. Tranquilo? Questãozinha 119 aqui do carro, tá? A 119 ali do carro batido é idêntica a uma questão que já apareceu no Enem, né? Que foi a questão do Enem de 2022, questão que trabalhava a mesma ideia, só que ao invés do carro tá batendo e amassando, perguntava da colisão do carro com uma parede e com uma parede de borracha, né? Com um monte de pneus de borracha, uma questão bem batida de amortecimento de colisões. Nossa, inclusive eu dou um exemplo exatamente assim na prova, nas aulas lá do CDF, é excelente. Questão 124 de intensidade sonora, dos decibéis, né? Essa era uma questão de interpretação de gráfico, caiu uma muito parecida também no Enem de 2017, tá? Que era até mais difícil que essa, que o gráfico era mais feinho de interpretar, né? Mas uma questão tranquila. Questão 126, a do coletor solar aqui, do aquecimento solar. Também, assim, tem várias questões sobre isso que já caíram no Enem, né? Você tem ali uma questão de 2007, uma de 2000 e uma de 2019, tanto do Enem antigo quanto do atual. Era uma questão tranquilinha de fazer também, boa questão, tá? E a questão 129, que era uma questão mais de interpretação, aquela questão ali do raio-x, beleza? Basicamente era interpretar mesmo, né? As outras alternativas que não eram a resposta, elas estavam tão absurdas que não faziam nem sentido, né? E aí a letra D, que é a única que não fala necessariamente de um fenômeno ondulatório, era a que estava correta. Uma questão bem tranquilinha também de interpretação. Então, assim, eu achei a prova bem equilibrada de conteúdos, né? Não que o Enem precise fazer isso, porque o Enem, na verdade, ele tem que se equilibrar dentro de habilidades e competências, né? E aqui tá tudo bem equilibrado. Mas os conteúdos ficaram mais mesclados, muitas questões que já apareceram, e tirando essa questão aí da cafeteira do Satanás, né? Achei uma boa prova, uma prova tranquila. Os textos poderiam estar mais bem escritos, eu acho, realmente, mas não foi nada muito fora do que a gente realmente esperava para a prova do Enem, não. Agora é esperar sair o gabarito oficial, os caras anular essa questão, né, da cafeteira, que é muito louca, e o que fica de lição pra gente dessa prova é botar na cabeça que não é porque tem mais questão teórica que a prova ela é mais fácil, tá? Esse é um erro muito comum, quem é meu aluno sabe que eu falo isso pra caramba, beleza? Teoria, na média, pro aluno que não estuda com seriedade os conceitos, acaba sendo mais difícil do que pegar fórmulas e fazer continhas. Agora me conta o que você achou dessa prova. Me fala aqui embaixo.